Olá, sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos para a nossa segunda aula nessa série de aulas que estamos gravando para a Escola de Governo da Evoluta. Eu sou Matheus Delbon, diretor da Evoluta, e hoje nós temos conosco, novamente, Marcos Gregório Borges, que ele é mestre em Gestão Pública pela USP, especialização em Direito Tributário pela ENAP, e o mais importante, o motivo que nós trouxemos ele aqui, ele é servidor público federal, responsável pela área de cidadania fiscal na Receita Federal do Estado de São Paulo. E justamente por isso a gente está falando um pouco sobre destinação de imposto de renda para os municípios, aquelas doações que são feitas das pessoas físicas, né, que podem ficar no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também no Fundo Social do Idoso. Na aula passada a gente introduziu o tema, contamos um pouquinho de como ele funciona, como é que é a ideia, e agora nós vamos entrar na parte acho que mais interessa aos nossos prefeitos, que é justamente o porquê muitos não recebem nada desses fundos, né? Muitos estão assumindo agora, vão ver que isso nem existe, mas nós vamos ver um pouquinho dessa parte técnica de como regularizar esses fundos municipais, que é o primeiro passo para que o dinheiro possa chegar até o município. Bem-vindo, Marcos, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. E se você puder falar um pouco, né, para a gente entender quais são os passos necessários para regularizar os fundos municipais, começando aí pela visão geral de todo esse processo. Ótimo dia, Matheus. Obrigado novamente pelo convite. Vamos continuar aqui esse percurso. Bom dia para você que está nos assistindo aí na gravação né, da Escola de Governo. Bom, então assim, como o Matheus já adiantou aqui, nós temos ainda muitos municípios brasileiros e muitos municípios paulistas, aqui estamos falando do estado de São Paulo, que não tem ainda o fundo regularizado, né? E assim, só para frisar, quando nós falarmos aqui esse termo fundo não regularizado, eu estou falando regularizado perante a Receita Federal para fins dessa destinação. Então não estou falando aqui de nenhum assunto relacionado à política da área, não estou falando aqui nada relacionado, sei lá, ao Conselho Tutelar, enfim, tem outras coisas, né, que estão vinculadas à área e que teria ali alguma coisa de falar de regularização ou não. Eu estou falando aqui de uma regularização administrativa, né, digamos assim, para que o município possa estar habilitado, né, possa estar apto para poder incentivar o seu contribuinte, o seu munícipe a fazer essa destinação. Então, eu tinha mencionado aqui que na aula anterior, né, no vídeo anterior, que quando a pessoa vai fazer destinação, ela procura o município dela lá no programa. E aí ela pode encontrar, pode não encontrar. Se ela encontrar o município, em regra geral, quer dizer que o município está apto. Então, se ela abriu a aba lá, fundo da pessoa, fundo da criança, e encontrou o município lá, então quer dizer, a princípio, que o fundo está regularizado. Então, ela vai conseguir fazer a destinação, o município vai conseguir fazer a campanha para incentivar o contribuinte a destinar. Se não encontrou, é porque tem algum problema, tanto em relação à criança e à pessoa idosa. E assim, uma coisa importante é que pode acontecer do município estar regularizado em um fundo e não no outro. Então, por exemplo, tem muitos municípios paulistas que estão com o fundo da criança regularizado, ele abre a aba lá, consta o fundo da criança, e não está com o fundo da pessoa idosa regularizado. Então, o que eu vou explicar aqui desse fluxo tem que ser feito para cada situação. Então, para o fundo da criança há um fluxo, para o fundo da pessoa idosa há um fluxo. Tá? Então, isso é importante. Então, falando rapidamente em linhas gerais, são 4 passos que têm que ser feitos. Então, primeira coisa, o fundo tem que ser criado por lei. Então, o município tem que criar o fundo na cidade, uma lei municipal, que a Câmara aprova, o prefeito sanciona, né? Essa lei que cria o fundo, ela tem que criar o fundo e o conselho, caso o conselho não exista. Tem muita cidade que já tem o conselho e não tem o fundo, então se já tem o conselho, a lei não cria o conselho. Se tem o conselho, se não tem o conselho, a lei cria o fundo e o conselho. Então, lei que cria o fundo. Depois que cria essa lei, você precisa abrir o CNPJ. Tem que ser aberto um CNPJ na Receita Federal específico para esse fundo.
não se pode aproveitar outro CNPJ, porque é um CNPJ com características específicas, depois a gente pode falar melhor. Terceiro, abrir o CNPJ, vai abrir uma conta bancária específica também para esse fundo. O titular da conta bancária é o próprio fundo, é uma conta de pessoa jurídica, né, que tem que ser aberta em banco público. E depois que ele faz esses 3 passos iniciais da criação da lei, da criação do CNPJ e da abertura da conta bancária, ele vai procurar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, dos seus conselhos nacionais, então no Fundo da Criança, no caso do Fundo da Criança, é o CONANDA, no caso do Fundo da Pessoa Idosa, é o Conselho Nacional do Idoso. E ali no site, né, no portal desses conselhos, vai ter um formulário que o município tem que preencher, informando justamente esses dados todos, né, da criação do fundo, do CNPJ da conta bancária. Isso tem que ser feito até um certo prazo, esse prazo é fixo em lei, é sempre até dia 15 de outubro, né, para que conste no programa do ano seguinte. Então, feito aí essas 4 etapas nesta ordem, né? A gente sempre diz que a ordem dos tratores altera o viaduto, então tem que ser feito nessa ordem: criação do fundo, criação do CNPJ, criação da conta e depois o preenchimento do formulário. Fazendo isso da forma correta, até o prazo previsto, o município vai então, caso ele não conste ainda no programa, ele vai então passar a constar no programa do ano seguinte, né, do ano seguinte. Então aí sim o município vai poder fazer a campanha, né? Então é o que tem que ser feito antes de se fazer a campanha de incentivo na sua cidade. Aí um dado que eu acho interessante, né, pegando os dados que eu vi na sua palestra, né, você mencionou 200 municípios no estado de São Paulo, dos nossos 640 municípios, cerca de 640, 200 municípios paulistas não regularizaram o fundo da criança. É um pouco menos, 170, um pouco menos. 170, mas é um número mesmo assim alto. E já na questão do idoso, isso chega a quase metade dos municípios. Há uma explicação para isso, né? Na verdade, assim, essa possibilidade da destinação à declaração, ela não aconteceu na mesma época para os 2 fundos. Então, primeiro houve uma alteração no Estatuto da Criança e do adolescente, permitindo essa destinação para o Fundo da Criança. Isso foi ali por volta de 2011, 2012. E no caso dos fundos da pessoa idosa, isso demorou bem mais. Essa regulamentação aconteceu ali, eu não vou saber de cabeça o ano, mas foi ali entre 2019 e 2020. Então também esse delay se explica por conta disso, porque você tem os municípios tentando regularizar isso, no caso da criança, desde 2012, e você tem esse processo no campo da pessoa idosa ali de 2020 para cá. Então também tem uma explicação isso, mas não deixa de ser um problema muito sério. Você ter ainda, né, um pouco mais de 170 municípios que não regularizaram em relação à pessoa idosa e quase 300 municípios que ainda não regularizaram em relação ao fundo da... Perdão, acho que eu confundi aqui as palavras. Quase 170 municípios que ainda não regularizaram em relação ao fundo da criança e quase 300 municípios que ainda não regularizaram em relação ao fundo da pessoa idosa. E por isso o número é tão baixo, cerca de 2%, porque se você nem está apto, né, que dera campanha, nem adianta a gente pensar em campanha de regularização se esse valor não está apto. Agora, um ponto que eu acho que é interessante esclarecer, antes, muitos prefeitos estão assistindo a gente agora, acabaram de ganhar as eleições e ouviu esse prazo de 15 de outubro, e se ele não está regularizado, essa declaração agora, do próximo ano, ele não tem mais como fazer. Então, eu queria explicar se esse time de regularização, até porque, né, nós estamos no início do mandato, então se você tem que passar uma lei, enviar para a Câmara, constituir um CNPJ, assim, é um momento muito oportuno que dá para fazer isso com bastante calma, não pensando nesse ano, mas no próximo ano, né, não pensando em 2025, mas 2026, aí já estaria para regular. Aqueles que têm o fundo regular, sim, aí já poderiam incentivar campanhas de arrecadação já para o próximo ano, para a próxima declaração, que é sobre o ano fiscal de 2024. Né? Exato. O que eu tenho orientado os prefeitos, quando a gente tem conversado,
quando a gente pega essa situação, a gente identifica de que o fundo não está regularizado, a gente orienta, a gente recomenda duas frentes. A primeira é uma frente administrativa, então fazer esse percurso de regularização. Então teria aí o ano de 2025 para fazer como você falou, com calma esse processo, né? E é importante ser feito com calma para que você tenha, para que as etapas sejam bem feitas, porque você tem casos de municípios que fazem isso às vezes com uma falta de cuidado, e quando chega no final, na hora que você vai encaminhar a documentação, encaminhar esse formulário, tem problemas no meio, e aí não dá certo, depois tem que identificar onde está o problema, então é importante que se faça com calma. Então, com calma, aprova a lei, com calma, faz ali, né, a lei de uma maneira correta, né, conforme precisa ser feito, né, informando corretamente ali todos os passos ali de quem vai ser o gestor do fundo, as competências do conselho, da prefeitura, tudo corretamente. Depois abre o CNPJ de uma maneira correta, né? Tem ali algumas peculiaridades, depois eu posso voltar nesse ponto se for o caso. Depois abre a conta aí, regulariza o fundo, preenche o formulário até o prazo 15 de outubro, tem essa é uma frente. E uma segunda frente que eu tenho orientado enquanto você regulariza o fundo, você não vai fazer a campanha, então não vai ter ali o trabalho de fazer campanha para 2025, mas você pode planejar isso. Você pode já fazer um trabalho ali junto com o conselho, junto com as entidades, junto com a Câmara, junto com as forças vivas da sociedade da cidade, para que em 2026 já esteja tudo planejado. Então, porque se ele faz as duas coisas, ele, enquanto regulariza os fundos, ele estrutura o trabalho da campanha. Lembra que eu falei no outro vídeo, né? São os 3 Ds, né? É o desconhecimento, a desconfiança e a desorganização. Então ele pode fazer isso ao mesmo tempo, e aí quando chega em 26 os fundos já estão regularizados, aptos, né, os dois, e já está estruturada um bom trabalho de campanha, e isso pode garantir, com certeza, o município não só conseguir iniciar essa captação, mas já, quem sabe, realizando um número interessante, um número relevante desse potencial. Então, eu acho que dá, sim, para se fazer um trabalho muito interessante em 2025 para poder colher bons frutos em 2026. Legal. Mas eu acho que, às vezes, só para a gente esclarecer uma dúvida, né? A gente às vezes escuta de muitos prefeitos, a gente fala, precisa regularizar o fundo, por exemplo, do idoso, mas eu tenho conselho na minha cidade, não dá, não serve. Se explicasse um pouco a diferença entre o conselho e o fundo, né? Por que tem tanta confusão sobre isso e como eles se interlaçam, vamos dizer assim. Sim, isso é bem importante. Particularmente com relação ao CNPJ, que é um assunto que está aqui bem debaixo da nossa alçada aqui na Receita Federal. O fundo, ele é um fundo especial, específico, né, criado por lei, como eu falei, e ele faz parte efetivamente da peça orçamentária, ele faz parte do orçamento do município. Então, o fundo ele é, digamos assim, ordenador de despesa. O conselho não, o conselho é um órgão público, mas o conselho ele não precisa ter CNPJ. O conselho ele é responsável pela gestão da política. Acho que esse é o ponto importante explicar. Então, quem faz a gestão do fundo? Você tem 2 níveis de gestão. A gestão financeira, orçamentária, executiva, ela cabe ao município. Portanto, quem é gestor do fundo? Gestor financeiro do fundo é o prefeito ou quem ele indica. E isso é importante quando você vai abrir o CNPJ, porque o CNPJ ele tem que ter um responsável. Todo CNPJ tem um responsável, isso é regra. Então, quem que é o responsável do CNPJ do fundo? É o prefeito ou alguém que ele nomear. Se ele for nomear, ele nomeia isso por meio de um decreto, né? E já o conselho, ele vai ser o órgão responsável por gerir a política, né?
é ele que aprova a aplicação dos recursos, é ele que faz ali, por exemplo, os editais de submissão de projeto, né? Ele responde pela pela deliberação das políticas. Ele vai definir como o recurso vai ser gasto. Mas quem vai gerir a execução daquilo que o conselho delibera é o fundo sob a gestão do município, na pessoa do prefeito ou de quem ele nomear. Então são eles estão profundamente interconectados, mas há uma distinção. Há uma gestão da política que cabe ao conselho, né, que é paritário, consultivo, deliberativo, e há uma gestão orçamentária, financeira, administrativa, que cabe à prefeitura, na pessoa do prefeito ou de alguém que ele nomeia. Então tem que ser feita essa distinção, e isso faz diferença quando você vai dar entrada no CNPJ. Então, por exemplo, quando você vai dar entrada no CNPJ de um fundo cujo gestor é o próprio prefeito, não vai ter um decreto nomeando ninguém, então então quem dá entrada no pedido é o próprio prefeito, é ele que solicita o pedido do CNPJ, e na hora que você vai juntar a documentação, você vai juntar ali, né, a lei que criou o fundo, a publicação em diário oficial, o termo de posse do prefeito, o documento do prefeito. Se o gestor do fundo não é o prefeito, é uma pessoa que ele nomeou, aí não é o prefeito que solicita. Quem solicita é essa pessoa que ele nomeou. Então, é essa pessoa que vai solicitar o CNPJ, e aí você vai juntar a lei que cria o fundo, você vai juntar a publicação diária oficial, você vai juntar o decreto de nomeação dessa pessoa e a documentação dessa pessoa. Então, faz diferença na hora de você dar entrada no CNPJ, por exemplo, a gente pega, e tem muitos casos reais de pedido que dá problema por conta dessa confusão. Tem muitas vezes, por exemplo, a pessoa dá entrada no pedido do CNPJ, junta lá a lei que criou o fundo e junta a ata de posse do conselho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não me interessa, em relação a isso, informações do conselho. Me interessa informações do fundo, né? Então, me interessa o decreto de nomeação do gestor, se for o caso, ou o termo de posse do prefeito, né? Então, tem muito dessa confusão. Não sei se ficou claro aqui a minha explicação. Eu acho que ficou claro, né? Porque é uma confusão natural. São órgãos que você pode ter o conselho anteriormente, sem ter o fundo, né, participando, né? Na verdade, o município ali vai criar diversos conselhos, não só alguns que são de obrigação, como esses. Mas eu acho que deu para entender, e até para muitas vezes vai ter que revogar a lei, criar o conselho para que ela fique absorvida, né, dentro da estrutura, porque você vai ter lá as atribuições do conselho, responsabilidade, quantas vezes eles vão se reunir, tem toda uma questão operacional que cada ente federado tem aí uma liberdade para definir as suas regras internas e atender as peculiaridades de cada município. Mas eu acho que, né, nessa segunda aula deu para dar uma visão geral, né, a gente conseguiu ter um panorama geral. E agora, para encerrar, né, vamos só repassar o passo a passo, né, para que ele possa já colocar o dia 15 de outubro, na verdade 15 de outubro é o deadline, né, de 2025, para quem não regularizou, na verdade tem que ser feito tudo isso antes. Então, dá uma dica lógico, nas próximas aulas vamos entrar em cada aspecto, nós vamos falar um pouco da lei, nós vamos falar um pouco do CNPJ, é só para a gente fechar esse planejamento de etapas, a documentação necessária, porque às vezes ele está nos ouvindo no carro, agora ele para e anota num bloquinho, né? E quais são os pontos críticos que isso pode dar problema, que ele tem que ter bastante atenção. Então, para fechar agora só o passo a passo, né? Então são 4 coisas, depois a gente vai detalhar, né? Então, primeira coisa que tem que fazer, criar a lei. Você tem que saber lá, então está assumindo agora se já existe a lei, não existe. Se existe, tem que ver se está correta, se não está. Se não existe, precisa criar. Então, criar a lei, e lei como se faz qualquer lei no país. É uma lei municipal, tem que ser aprovada na Câmara, o prefeito sanciona. Então, o primeiro passo é a lei. Segundo passo, CNPJ, tem que abrir o CNPJ, né, específico para o fundo. Segundo passo, terceiro passo, conta bancária, tem que abrir uma conta bancária cujo titular é o próprio fundo, é uma conta de pessoa jurídica, cujo responsável, cujo titular é o próprio fundo, em banco público, né? E, por fim, o preenchimento
do formulário, que é, digamos, o cadastramento do fundo, podemos dizer assim, que é feito junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, após realizar essas 3 etapas. Então, esses são os 4 passos. Depois, acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por compartilhar nessa segunda aula. Eu acho que agora está começando a ficar um pouco mais palpável para os prefeitos e gestores dessa Constituição, até desmistificando, não é algo tão complexo, é algo que precisa de atenção e cuidado, mas é algo factível e para aqueles que estão nos assistindo no início do mandato, né, porque as aulas vão ficar disponíveis no tempo, dá tempo de fazer com calma, com tranquilidade. Então, na próxima aula, a gente começa a detalhar pontos específicos de atenção para que os prefeitos e secretários aí tenham um norte para seguir esse caminho. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder contribuir.